Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Saúdo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Quem está feliz, diga glória. Quem está alegre, diga aleluia. Quem sente a presença do Espírito Santo aqui essa noite? Jesus está na casa. 7º encontro de profetas, onde o povo se reúne, o arraial dos santos se purifica, e os profetas já estão constatando a expressão máxima da glória do Todo-Poderoso. Só não sente quem está morto, só não sente quem já morreu. A igreja viva está imergida no oceano do Espírito. Há uma glória que nos envolve, há um poder que nos toca, há uma unção que nos toma, há um fogo que queima, há uma água que lava, há um sangue que purifica. Tem um anjo passeando no meio da igreja. A glória de Deus está sendo aspergida sobre este ambiente. Há uma unção tangível, expressiva, singular e inconfundível, que já está nos tocando esta noite. Os céus estão abertos sobre a catedral. A glória de Deus está caindo no meio do povo. Quem está sentindo esta presença, joga a mão lá em cima, abra sua boca e dê um belo e sonário glória para Deus. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui essa noite. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui neste lugar. É arraial dos profetas, é encontro dos profetas. E o maior profeta da história já chegou entre nós. Se você conhece ele, sabe o nome dele, então adore a pessoa dele essa noite. Jesus de Nazaré, o profeta da Galileia, o profeta de Nazaré, o profeta que havia de vir. Então adore o maior profeta que a história já conhecera. Jesus, 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 Jesus. Adore a esse nome, glorifique a esse nome, exalte a esse nome, bendiga esse nome, enalteça esse nome, cultue esse nome, dignifique esse nome, reconheça esse nome, celebra esse nome, nome poderoso, nome formoso, nome honroso, nome majestoso, nome glorificado, nome aplaudido, nome querido, nome reconhecido, nome indizível, nome inamovível, nome inconfundível, nome indescritível, nome altaneiro, nome inerrante, nome justo, nome sublime, nome perfeito, nome que tem, nome que dá, dá porque quer, quer porque manda, manda porque comanda, comanda porque impera, impera porque reina, reina porque levanta, levanta porque protege, protege porque ergue, ergue porque abençoa, abençoa porque salva, salva porque purifica, purifica porque capacita, capacita porque justifica, justifica porque dignifica, dignifica porque perdoa, perdoa porque aquece, aquece porque batiza, batiza porque consola, consola porque transforma. E a transformação vem pelo poder do nome, do nome, do nome, do nome, do nome, do nome de Jesus, do nome de Jesus. Então levante a mão e glorifique Ele. Jesus, 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 Jesus. É o nome mais lindo, é o nome mais belo, é o nome de Jesus. O nome de Jesus é mais poderoso do que os mísseis, pétios e tomahawks que possuem os Estados Unidos da América. O nome de Jesus é mais potente do que as bombas AK, as bombas de hidrogênio que possui a China e a Rússia. O nome de Jesus é mais forte do que a bazuca mais poderosa da terra, porque esse nome que expulsa demônios. E esse Jesus está presente entre nós. Profeta Jesus, profeta Jesus. Não poderia faltar o profeta Jesus do encontro de profetas. A Bíblia diz que quando Jesus nasceu, vieram os magos do Oriente e trouxeram presentes para entregar ao menino Jesus. Eles vieram guiados por uma estrela. Alguém sabe que estrela é aquela? Alguém sabe que estrela é aquela que guiou os magos? Eu vou falar sobre os presentes que os magos deram para Jesus. Mas se você não sabe que estrela é aquela, tem pessoas que pensam que era estrela mesmo.
A maioria dos pregadores, acho que todos os pregadores que eu já vi pregar, eles falam, eram astrônomos que conheciam das estrelas, dos astros, e foram guiados por uma estrela até onde Jesus estava. É assim que eles ensinam. Só que se você olhar no texto, o texto fala assim, ó, então a estrela parou sobre a casa em que o menino estava. Ou seja, não tem como ser uma estrela de uma constelação lá dos altos céus. Não tem como ser. Primeiro, uma estrela é bem maior do que o Sol, ou do tamanho do Sol, porque o Sol também é uma estrela. Isso significa que uma estrela, ela tem no mínimo 1 milhão de vezes o tamanho da Terra. Ou seja, a Terra, diante de uma estrela qualquer do universo, é como se a Terra fosse uma bolinha de gude e a estrela sendo uma bola de futebol, mais ou menos por aí. Então, imagina uma bola de futebol parando sobre a bolinha de gude. Ela desaparece. Isso é a Terra. Uma casa, apenas uma casa onde Jesus estava, comparado com a Terra, é um grãozinho de nada. É como se fosse um grãozinho de açúcar e uma bola de futebol sobre ela, parando sobre ela. Não tem como parar sobre a casa. Não dá. É muito maior, não tem como. Então não pode ser uma estrela normal. Estrela de próton, de nêutron, como você conhece, né? De hélio. Não pode ser. Então que estrela era aquela que guiou Jesus? Eu nunca contei isso em lugar nenhum. Nem igreja, nem ensino, nada. E nunca você vai ver um pregador pregar isso, porque ninguém conhece essa história. Ninguém conhece essa revelação. Só eu conheço. Que estrela era aquela? Eu descobri, porque Deus me falou. Então, quando você vê agora um pregador pregando, olha, eles eram astrônomos, foram guiados pela estrela. Você fala, não é isso não. Que estrela era aquela? Lembra que quando Pedro sai da cadeia, as mulheres estavam orando, e ele bateu na porta de noite, e a menina chamada Ródia veio atender Pedro na porta, e ela falou, Pedro está na porta. E alguém diz, não pode ser Pedro, deve ser o anjo dele. Por que ela falou deve ser o anjo dele? Porque na crença da época, eles acreditavam, o povo judeu acreditava que todo ser humano quando nasce, ele recebe um anjo para andar com ele. E esse anjo tem a mesma aparência da pessoa. Quando você ouvir falar anjo da guarda, a gente rejeita, né? Porque o catolicismo ensinou anjo da guarda. Isso não existe. Existe sim. Então esse anjo acompanha a pessoa até a sua morte. Esse anjo, ele tem a aparência da pessoa. Por isso que falaram, não é Pedro, é o anjo dele. Ou seja, que parece com ele. Lá em Gênesis, nós vamos encontrar a expressão, o anjo de Esaú. Aquele que Jacó lutou, era o anjo de Esaú, que tinha a aparência dele. Tá, o que quer dizer isso? Em Apocalipse, capítulo 1, o finalzinho do capítulo, lá fala que Jesus andava entre 7 cartiçais de ouro e tinha na mão 7 estrelas. Aí, ele explicou. Os 7 cartiçais que viste são as 7 igrejas. E as 7 estrelas na mão são 7 anjos. Começou a pegar o mistério? O que é uma estrela? Um anjo. Agora começa a fazer mais sentido? E eles foram guiados pela estrela. E a estrela pairou sobre a casa em que estava o menino. Um anjo. Um anjo. Isso aqui você não encontrar em Google, você não encontra em teologia nenhuma. Jesus me falou isso aqui. Ele me revelou. Um anjo. Foi um anjo que guiou os magos. Era o anjo que nasceu. Quando Jesus nasceu, esse anjo foi enviado para estar com Jesus. E esse anjo que tinha a mesma aparência dele foi quem guiou os magos até o local onde ele estava. O anjo de Jesus. Então é chamado de estrela. Por isso que diz, a estrela pairou sobre a casa. E quando eles entraram, acharam o menino envolto em panos. Aliás, quem achou o menino envolto em panos foram os pastores. Quando eles entraram, acharam o menino com a sua mãe. E eles então pegaram os presentes que trouxeram e colocaram diante do menino. Qual eram os presentes? Os presentes eram ouro, incenso e mirra. Ouro, incenso e mirra. Esses 3 presentes apontam as características de Jesus e fala o que Jesus de fato é. E Jesus é um dos 2 únicos homens que a Bíblia revela que exerceu 3 ministérios. E esses 3 presentes apontam para os 3 ministérios de Jesus. Qual é o outro que exerceu 3 ministérios? Davi. Davi exerceu 3 ministérios. Depois de Davi, só Jesus. Jesus exerceu 3 ministérios.
E esses 3 presentes apontam para esses 3 ministérios, ou seja, mostrando quem de fato Jesus realmente é. Quando ele recebe o ouro, ouro é presente que se dá para rei. Em outras palavras, alguém está dizendo, ele é rei. Quando ele recebe o incenso, incenso é usado pelo sacerdote. Lembra que o sacerdote entrava no templo e queimava incenso no altar do incenso, né? Então, incenso é usado pelo sacerdote. Quando entrega incenso para Jesus, estão dizendo, ele é sacerdote. Mirra é usada por profeta. Quando eles entregaram mirra para Jesus, eles estão dizendo, tu és profeta. Tu és profeta. Então, Jesus, ele é um ser que tem um ministério tríplice na terra. Ele tem um ministério real, um ministério sacerdotal e um ministério profético. Jesus foi rei ou é rei, Jesus é sacerdote, mas Jesus também é profeta. A prova de que Jesus é rei é que quando ele está entrando em Jerusalém, montado no jumentinho, e o povo colocando palmeiras, ramos de oliveira, de figueira, de tamareira no seu caminho, e o jumentinho pisando sobre tudo aquilo, sobre as pétalas de rosa, sobre as roupas das pessoas, a multidão começa a ovacionar Jesus gritando, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, glória a Deus das alturas, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, hosana, 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 bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Eles começam a gritar. O que é essa ovacionação? Quando eles gritam hosana, 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 estão apontando Jesus como rei. O grito era esse, hosana ao rei, hosana ao rei, hosana ao rei, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, hosana ao rei, hosana ao rei, hosana ao rei, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Eles estão recebendo Jesus como rei. Quando a multidão aclama Jesus como rei, a voz do povo é a voz de Deus. Quando o povo declara algo, está declarado. Por exemplo, se hoje a multidão sair para as ruas, o Brasil se movimentar, e a multidão sair para as ruas e dizer assim, ó, nós estamos impeachmentando aí o presidente, estamos colocando um novo presidente, acabou, está feito, porque a multidão manda. Quando a multidão aclama Jesus como rei, Jesus de fato agora é rei. Só que Jesus agora se torna rei daquele local, daquela multidão. Só que quando ele chega perante o sinédrio, as pessoas por zombaria pegaram um caniço de madeira e colocaram na mão dele, pegaram um manto de púrpura e vestiram Jesus de forma chocosa, chacoteando de Jesus, querendo criticar Jesus. Só que quando fizeram isso, quem fez isso é quem tinha autoridade, era o representante do sinédrio, e o sinédrio era como se fosse o STF aqui no Brasil, era o órgão máximo na área jurídica. Então quando ele manda fazer isso, automaticamente está dizendo, ele é rei, mesmo que seja por zombaria, mas na lei não existe, é brincadeira, eu estava só brincando, não existe isso. Uma vez que algo é declarado, está confirmado. Então Jesus está recebendo o título de rei ali pelo sinédrio. Quando Jesus é levado para a cruz do Calvário, mandaram colocar uma coroa de espinhos em sua cabeça. A coroa é usada por rei, também foi no tom de zombaria, mas para o mundo espiritual não importa se é zombaria ou não, quem mandou fazer, quem tem autoridade. Se quem tem autoridade mandou fazer, está feito e acabou. Lá tinha um homem chamado Pôncio Pilatos. Quem era Pilatos? Pilatos era o governador ali na Judéia e representante de Roma lá em Israel, ou seja, ele tinha uma procuração do imperador romano, ele tinha uma legalidade para representar o império de Roma em Israel. O que ele falasse era como se o próprio imperador estivesse falando, o que ele dissesse era se como o próprio imperador estivesse dizendo. A palavra dele era a palavra do próprio imperador. Aí sabe o que foi que Pilatos fez? Pilatos mandou escrever em uma placa, uma escrita, uma epígrafe assim, ó, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Pegou a placa e cravou na cruz aonde Jesus estava. Quando alguém viu isso, e quem viu entendia de lei, e sabia que a palavra do imperador é lei, depois que é liberada e não pode ser revogada, a pessoa chegou lá e disse, Pilatos, olha a besteira
que você fez, rapaz? Você é o próprio imperador e você declarou ele rei dos judeus. Manda tirar isso de lá. Aí Pilato diz: não dá para fazer mais nada. O que escrevi, escrevi. Não dá para ser revogado. Ou seja, Jesus é ovacionado pela multidão e declarado rei. Jesus é declarado rei pelo Sinédrio, STF daqui de hoje. E Jesus é declarado rei pelo Império Romano, que era o Império Mundial. Só que ainda falta ele ser declarado rei também no inferno. E a Bíblia diz que, aliás, a história diz que quando alguém entrava numa nação e derrotava aquele país, aquele rei derrotado deveria vir, se curvar diante do seu conquistador e entregar a coroa. E aquele que o conquistou pegava a coroa daquele derrotado, colocava na própria cabeça e desfilava pelas ruas da cidade. E quem via ele com a coroa dizia: o novo rei é esse, porque ele tem a coroa, ele venceu. O novo rei é esse, porque ele tem a coroa, ele venceu. Quando Jesus está indo em direção da cruz do Calvário, alguém usado pelo diabo com zombaria disse: vai no canto do jardim, pega uma planta chamada acácia síria, tira um ramo cheio de espinhos dela, faz uma coroa, coloca na cabeça dele. As pessoas achavam que estava zombando, mas eu quero que você veja comigo pelo lado espiritual. Vamos sair do humano e vamos entrar no espiritual agora. O que estava acontecendo no mundo espiritual exatamente nesse instante, quer saber? Então tenta ver esse filme comigo. Imagine agora Jesus sendo pregado na cruz. Imagine agora Jesus derramando a última gota de sangue. Agora dá uma olhadinha para o inferno. Veja os demônios e veja Lúcifer sentado em seu trono real, sentado em seu trono do inferno. A Bíblia diz que o que torna alguém, uma coroa de alguém real, é o ouro. Tem gente que usa ouro para a fabricação da coroa. Tem pessoas que colocam pedras preciosas para enfeitar a sua coroa. Só que o ouro pertence a quem? A Deus. E a prata? A prata também pertence a Deus. Ageu 2:9, Deus disse assim, Ageu 2:8: minha é a prata e meu é o ouro. E as pedras preciosas pertencem a quem? A Deus. A Bíblia diz: de Deus é a terra e tudo que nela há. Então, se não tem prata, nem ouro, nem pedras preciosas para o diabo fazer uma coroa, do que é que ele vai fazer a sua coroa? A Bíblia diz que quando o homem pecou contra Deus no jardim do Éden, por causa do pecado, Deus lançou uma maldição sobre a terra. Qual foi uma das maldições que ele lançou? Além do homem ter que trabalhar e lavrar a terra, ele falou assim: ó, por tua causa, por causa do pecado que o diabo provocou derrubando o homem, a terra vai produzir espinhos e abrolhos. Espinhos, espinhos. O espinho passou a surgir na terra por causa do pecado, em forma de uma maldição. O que é maldição? É algo maligno. O que é maldição? É algo que vem do mal. O espinho surgiu na terra como sinônimo de maldição. Se o diabo não pode ter ouro, se o diabo não pode ter prata, se o diabo não pode ter pedras preciosas, o que resta para ele? Espinhos. Então o diabo teve que fabricar a sua coroa de espinhos. A coroa de Satanás, a coroa de Lúcifer era feita de espinhos. Agora você começa a entender no mundo espiritual por que Jesus está usando uma coroa de espinhos. É mais ou menos assim: ele entra no inferno, ele invade as regiões tenebrosas e diz: cadê o rei? E o rei está em cima do trono maléfico, e Jesus diz: chegou a hora, se curve, se ajoelha. E o diabo teve que se curvar com o rosto em terra, e Jesus pegou a coroa de espinho, botou na cabeça e começou a desfilar no meio do inferno. E alguém que olhava dizia: ele é o novo rei, ele tem a coroa, ele venceu. Ele é o novo rei, ele tem a coroa, ele venceu. Ele é o novo rei. Se eu fosse você, eu levantava a mão para dar glória a esse rei. Ele é rei em Israel, ele é rei na terra por causa de Roma, mas ele também é rei no inferno.
Mas além dele também ser rei no inferno, ele é rei no próprio céus. Porque no dia que os anjos estão olhando dos céus para baixo, quando ele vai subindo, um anjo gritou e viu ele se aproximando e gritou assim, ó: portas eternas, levantai a vossa cabeça, porque vai entrar o Rei da Glória. Quando a porta se abre, o cordeiro vai entrando, na cabeça dele tem uma coroa eterna, coroa de glória. E alguém perguntou: quem é este, o Rei da Glória? E um querubim aponta para Jesus e diz: o Senhor dos exércitos, o Deus forte na batalha, ele é o Rei da Glória. Aí alguém olhou para ele e disse: esse aí é o novo rei, esse aí agora é o nosso rei. E alguém vai dizer assim: não, eu não concordo que ele seja rei. Como assim, rapaz? Eu não creio que ele seja rei. Como assim você não concorda e não crê que ele é rei? Então o que ele é para você? Ele não é rei? Não. E o que ele é? É só você dar uma olhadinha para ele e você vai descobrir. Aí alguém olhou e viu os pés dele como latão reluzente passado na fornalha, viu os olhos dele como duas tochas de fogo, viu o cabelo dele branco como a lã branca, viu o rosto brilhando como o sol, viu uma espada aguda saindo da boca, a roupa comprida até os pés, um cinto de ouro aqui no peito. E alguém não está entendendo ainda, diz: como assim que ele não é rei? Alguém diz: olha na coxa dele, você vai ver o que ele é. Eles olharam para a coxa, estava escrito assim, ó: Rei dos Reis. Não é apenas rei, é Rei dos Reis, é Rei dos Reis, é mais do que rei, é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas além dele ser rei, ele é sacerdote. A Bíblia diz que ele atuou também como sacerdote. Jesus foi sacerdote e ainda é sacerdote. Como sacerdote, ele estava lá no Getsêmani, sabia disso? Todo sacerdote, quando entrava no tabernáculo, ele passava por 3 compartimentos: o pátio, lugar santo e santo dos santos. Vou repetir: pátio, lugar santo e santo dos santos. 3. Quando ele passa pelo pátio, ele vai com a turma de amigos. Só que ali algumas pessoas ficam e ele entra com mais uns 2 ou 3. Quando chega no lugar santo, os 3 ficam ali ministrando, oferecendo os pães da preposição, alimentando o candelabro com azeite, e alguns até queimando incenso no altar. Só que ele deixa os 3 ali e ele entra no Santo dos Santos sozinho. Quando chega no Santo dos Santos, aí ele vai oferecer para Deus o seu sacrifício. Ele estende a mão cheia de sangue e coloca sobre o propiciatório, a arca da aliança, a tampa da arca. Mas quando ele vai borrifar a tampa do propiciatório da arca com sangue, o sangue começa a salpicar suas vestes, porque o sacerdote entra com veste de linho fino, branca, roupa branca, e o sangue começa a salpicar suas vestes, manchar as suas vestes, sujar as suas vestes de sangue. Quando ele sai lá de dentro e chega lá fora para a multidão pode desconfiar: será se ele foi mesmo no Santo dos Santos? Será se ele esteve com Deus? Será se ele viu a glória de Deus? Qual o sinal de que ele esteve com Deus diante da arca da aliança? Aí alguém diz: olha para a roupa dele, e a roupa está salpicada de sangue, a roupa está manchada de sangue. Aí todo mundo diz: realmente ele foi lá, porque a roupa está manchada de sangue. Realmente ele esteve com Deus, porque a roupa está salpicada de sangue. Quando Jesus vai para o Getsêmani, ele vai com seus amigos, os seus discípulos, 12 apóstolos. Aliás, 11, porque Judas tinha ido trair. Deixa os 11, ele falou assim, ó: fica alguns aqui embaixo, e eu vou apenas com 3. Venha Pedro, venha Tiago e venha João. Lá embaixo no mundo espiritual é o que? É o pátio. Jesus está entrando num tabernáculo espiritual. E o diabo está só olhando para ver se realmente ele é sacerdote. Quando ele sai do pátio no mundo espiritual, ele chega no alto da montanha, lá no Monte das Oliveiras, no jardim chamado Getsêmani. Ali no mundo espiritual é o lugar santo. Lá ele está com Pedro, Tiago e João. E diz: vocês ficam aqui, agora eu vou mais ali. E ele se afastou até a distância de um tiro de pedra. Aonde ele foi no mundo espiritual? Ele foi até o santo
Santo dos Santos. Quando chega ali, ele dobra os joelhos sozinho, porque no Santo dos Santos ele entra só. E quando ele dobra os joelhos, ele começa a dizer: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice sem que eu beba. E o diabo está olhando para ver se realmente ele é sacerdote. Aí quando o diabo olha, diz: não pode ser ele não pode ser sacerdote. Um outro demônio pergunta: por quê? Porque a roupa dele está limpa, a roupa dele está branca, não tem nenhuma marca de sangue. Só que a Bíblia faz questão de dizer: então Jesus começou a suar grandes gotas de sangue, grandes gotas de sangue. A roupa vai sendo manchada, a roupa vai sendo salpicada, o sangue vai ficando por toda parte. Os demônios, o inferno inteiro se levantou e disse: é ele mesmo, tem marca de sangue nas suas vestes, é ele mesmo, a roupa está salpicada. Aí o profeta Isaías, quando viu isso, lá atrás ele escreveu a visão que teve e perguntou: quem é este que vai subindo de Edom e tem as suas vestes salpicadas de sangue? E ele respondeu: eu sou o poderoso para salvar, o grande em Israel. Então, se eu fosse você, eu levantava a mão, porque ele disse: eu sou aquele que pisa o lagar do vinho da ira de Deus, e pisei sozinho, por isso minhas roupas estão manchadas de sangue, e o sangue é sinal de vitória. Quem quer adorar o sacerdote que derramou sangue em teu lugar, joga a mão lá em cima para dar glória. Sacerdote, e mais do que sacerdote, sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Tu és sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Sacerdote, oh glória, oh glória. O que o sacerdote faz? Intercede. O que o sacerdote faz? Ele clama. O que o sacerdote faz? Ele media. Ele é um mediador, é isso que ele faz. E Jesus falou assim: olha para mim aqui, ó. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Eu sou o mediador. O escritor Paulo escreveu dizendo: Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. O escritor aos Hebreus capítulo 10 versículo 19 escreveu: não tendo irmãos ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, o eterno e sumo sacerdote. Jesus é o sacerdote, e se eu fosse você, eu dava glória por isso. Oh glória, oh aleluia. Sacerdote, mas se ele é sacerdote, ele também é profeta. Diga: ele é profeta. Diga: meu Jesus é profeta. Ele é profeta. No dia que ele ressuscita, 2 discípulos vão caminhando pelo caminho de Emaús, e de repente um forasteiro se apresenta. E eles não conheceram o forasteiro porque ele estava disfarçado. E agora o forasteiro começa a caminhar com os dois, caminho afora, e os dois vão conversando, e o forasteiro pergunta: estão falando a respeito de quem? E os dois falaram: tu és estrangeiro em Jerusalém? Está aqui e não sabe dos últimos acontecimentos? E ele: qual? E os dois falaram: mataram Jesus, varão profeta. Eles disseram: mataram a Jesus, varão profeta e poderoso em obras. Varão profeta e poderoso em obras. Aí Jesus só escutando aquilo, e eles não conheceram quem era. Quando chegaram na casa, no partir do pão, Jesus se revelou. Aleluia! O profeta se manifestou. Então eles estavam declarando quem era Jesus: varão profeta, poderoso em obras. No dia que Jesus encontra uma multidão chorando, o filho da viúva de Naim estava morto, dentro de um caixão, sendo levado para o cemitério. Jesus olhou para a mulher e disse: mulher, não chores. E a multidão pergunta: por que ela não vai chorar, se o filho dela está morto? Jesus
Jesus disse: não chores. E Jesus tocou o caixão e o menino ressuscitou. Vou repetir: Jesus tocou o caixão e o menino ressuscitou. Está havendo ressurreição para alguém aqui esta noite. Está havendo nova vida para alguém aqui esta noite. Porque Jesus está tocando o caixão de alguém. Jesus está tocando o que era morte. Vai ter vida, vai ter vida. Ela mandará. Jesus tocou o caixão e o menino ressuscitou. A multidão ficou perplexa, a multidão ficou pasma, a multidão ficou boquiaberta. E alguém se levantou no meio e começou a perguntar assim, ó: ai meu Deus, um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Lucas capítulo 7 versículo 16. E eles começaram a gritar: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Um grande profeta se levantou entre nós. Um grande profeta se levantou entre nós. Entendeu aqui, irmão? Jesus não é mais um profeta. Jesus não é um profeta qualquer. Jesus não é apenas um dos profetas menores ou maiores. Ele é um grande profeta. A multidão está dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Deus está visitando o seu povo esta noite, porque o profeta já chegou. Deus está visitando o seu povo esta noite, porque o profeta já está se manifestando. Deus está visitando o seu povo esta noite, porque o profeta já está passeando em nosso meio. E o profeta te conhece, o profeta te vê, o profeta te sonda, o profeta te esquadrilha. O profeta não te vê só por fora, ele também te vê por dentro. No dia que ele chegou em Samaria, no poço de Sicá, a mulher samaritana conversando com ele estava. De repente Jesus começou a contar toda a vida dela. Cadê teu marido? Ela fala: não tenho marido. Ele fala: disseste bem, porque já tiveste 5 e o que tem agora também não é teu. A mulher: uau, como é que tu sabe essas coisas? Alabandarábia. E ela falou assim: Senhor, eu vejo que tu és profeta. A mulher reconheceu Jesus como profeta. A mulher entendeu que ele era um profeta. Alá o céu é Jonamanto provinácia Kelebaradubi andará cheia cando rebinácia. Eu vejo Deus visitando uma pessoa, só que eu não sei quem é, se é adulto, se é criança, porque eu só escutei o Senhor falando assim, ó: eu estou tocando na medula, porque está se comprometendo. E o Senhor está dizendo: eu estou tocando para restaurar, porque ia ocasionar uma enfermidade que ia levar a óbito, a morte. E o Senhor está dizendo: eu estou tocando hoje na medula de alguém do sexo masculino. Não sei quem é, se é criança, se é adulto, mas eu escutei muito bem o nome assim, ó: João Pedro. Deus está tocando agora e restaurando, trazendo cura para alguém por nome de João Pedro. Tem alguém assim por esse nome aqui? Ou é filho de alguém que está aqui? João Pedro. Está vindo? Uramanada. Tem vezes que eu entendo a visão, tem vezes que não. Agora eu não entendi, então eu vou perguntar: é criança ou é adulto? Jovem. É um jovem. Ok. Quantos anos? 13 anos. 13 anos de idade. Está sozinho? Está com a mãe dele. A mãe dele está aqui? Venha para frente, mãe. Está aqui. É Mandoreva Shúria. O Lemahandereba da Gachandara. A igreja estende a mão para cá, porque Deus está tocando ele agora para cura. Só que eu vejo Deus descendo dentro da casa dele. E eu vejo Deus desfazendo obras malignas contra a família dele. Porque a enfermidade que está se formando foi por causa deste trabalho satânico que foi feito.
E eu vi o trabalho sendo realizado, mas eu não via só para atingir ele. Eu vi uma mulher por nome de Solange. Quem é Solange? Tem alguém? Tu conhece alguém por nome de Solange, João Pedro? É minha mãe. É tua mãe? Deus está dizendo: eu estou visitando a tua mãe esta noite, porque foi feita uma obra maligna para atingir ela também. Eu vejo Deus tocando agora no estômago e também na região do útero, e o Senhor está arrancando agora o que foi feito e o que foi lançado pelo diabo na obra maligna. Então Deus visita a tua vida, João Pedro, mas Deus também visita a tua mãe, Solange, porque a obra é perfeita e completa. Enquanto a igreja estende a mão para adorar, para glorificar, Jesus está desfazendo a obra do mal, porque ele é profeta, ele é sacerdote e ele também é rei. Então adore o rei, adore o sacerdote, adore o profeta, adore o rei, adore o sacerdote, adore o profeta. Leve a vitória, leve a cura, e a igreja aplauda bem forte o nome de Jesus. Ei, Joheba, eu estou ouvindo o nome assim, ó. Shirliane. Shirliane. Quem é Shirliane? Está vindo aqui. Eu vi alguém de calça vinho, blusa verde. É. Está chorando. Está vindo chorando. Sim. Só que Deus está dizendo assim, Shirliane, eu sou contigo, porque o diabo tem trabalhado. Olha, já tem muito tempo. O diabo não te deixa em paz, não te dá sossego. Eu vejo lutas travadas. Eu vejo batalha travada contra a tua vida. Eu vejo muita inveja. Eu vejo muitas setas do inimigo sendo lançadas contra ti. A vontade do diabo é te ver sofrendo. Eu via muitas doenças sendo jogadas, setas de enfermidade. Eu estou vendo uma cirurgia. Tu passou ou vai passar por uma cirurgia por esses dias? Hã? Tem quanto tempo? 22 dias. Eu vi uma cirurgia. O diabo dizendo assim, ó, vou atacar de todos os lados, ela não vai ter sossego. Só que o Senhor diz assim, ó, eu sou contigo, e por essa razão o meu anjo está descendo do teu lado, mas tem outro anjo descendo dentro da tua casa para desfazer obra do diabo. E eu vejo Deus dizendo assim, ó, e a enfermidade que foi jogada ultimamente, que era para atingir o sangue de uma pessoa ligada a ti, eu estou arrancando agora e curando a Ana. Quem é Ana? Hã? Tua filha, o Senhor está... Cadê a Ana? Está por aqui ou está em casa? Está aqui? Tá vindo. O Senhor está tocando a Ana, porque eu vi uma seta sendo atirada, como se fosse uma flecha, e o diabo dizendo, agora a enfermidade é para atingir a Ana. Só que o Senhor está dizendo, diga que eu estou descendo com livramento para a vida da Ana, e a seta está sendo quebrada, e o meu nome está sendo glorificado, porque hoje eu provoco uma bolha de proteção ao teu redor e ao redor da tua casa. Eu te blindo e te escondo, e o Senhor está dizendo, a maldição será convertida em bênção, e no lugar da vergonha haverá dupla honra, no lugar da morte terá vida, e ao invés de fracasso está vindo um tempo de vitória. Receba a bênção para a tua vida, receba a bênção para a tua filha, receba a bênção para a tua casa. Irmão, levanta a mão e dá glória, levante a mão e adore, porque o Jesus Rei está nesse lugar, o Jesus sacerdote está nesse lugar, e o Jesus profeta está andando no meio do povo, no meio do povo, no meio do povo. Sinta a presença dele, sinta a presença dele, sinta a presença dele. Uramahada.